Olá, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui de novo. Vim conversar com vocês sobre Portugal. Vim falar: Olá, Bianca! Oi, Lê! Sejam bem-vindos! Oi, Dani! Vim falar com vocês, né, sobre por que viver em Portugal, né? Obviamente, falar um pouco da profissão também. Tenho tido muita gente, né, me perguntando coisas sobre a psicologia com medo de vir para cá, né, de imigrar, de perder algumas coisas, né, da profissão. E aí, gente, eu tô aqui para conversar, né, para falar para as pessoas como é que foi essa trajetória para mim, por que que eu escolhi morar em Portugal. Às vezes é tão difícil, né, esse desafio de ir para um país diferente, que tem costumes diferentes, cultura diferente, né? Eu acho que cada vez mais é bom, né, para quem tá aqui, colocar o que é esse lugar, como é que isso é construído, né? Então eu vim aqui conversar com vocês. É, Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar que a gente conversa aqui, eu no final respondo. E aí eu vim, né, falar por que que eu escolhi morar em Portugal. Algumas pessoas já me perguntaram, né, por que Portugal? E aí, como eu já falei, né, gente, a profissão para mim é algo, né, existencial, essencial na minha vida. Eu amo ser psicóloga, né? Eu jamais, nesse momento, né? Às vezes a gente sabe que as coisas mudam, mas nesse momento a minha carreira é super importante. Ela que me fez crescer, né? Inclusive, acho que eu virei adulta junto com a psicologia. É ela que me dá meu sustento, né? Sempre foi. Então, e com muito amor, né? Eu amo ser psicóloga, eu amo fazer esse trabalho. Então, eu fiz uma pesquisa, né? Oi, Lu! Olá, Anderson! Tá, Lê, vou falar tudo. E aí, eu fiz uma pesquisa, gente, assim, com relação como era nos outros países, né? Inclusive, um dos meus interesses também era a Espanha. Eu gosto muito de lá, assim, me sinto super em casa. E aí, fui atrás. Inclusive, tem uma grande amiga que mora na Espanha, psicóloga. Mas, né, como esse processo de documentação, que para mim era extremamente importante, eu não queria perder o que eu já tinha construído, né, de carreira, de profissão. Eu queria somar. Então eu fui atrás, né? E aí eu descobri que em outros países, como a França, como a Espanha, que não foram muitos, tá, gente? Eu pesquisei aqueles que me interessavam, né? Tinha mais burocracia mesmo, sabe? Inclusive essa minha amiga que mora na Espanha, ela tá há muitos anos lá, mas para ela clinicar como psicóloga, né, psicóloga inscrita na ordem dos psicólogos da Espanha, que eu não sei como é que chama, é muito complicado, né? Assim, ela ainda não conseguiu essa validação que eu consegui aqui em Portugal, né? Que é uma facilidade, né, que nós brasileiros temos. É óbvio que eles exigem muitos documentos para isso, mas não é impossível. Então, eu percebi que por aqui, né, por Portugal, seria um caminho mais acessível para a minha profissão, né, como psicóloga. Então, essa foi uma das minhas escolhas, né? Então, facilitou a minha escolha. A outra coisa, né, que eu sou da terra do calor, né? Tem um monte de gente aí que tá aqui na live que sabe que a gente é do o ano inteiro calor. Então, o frio eu gosto, mas me assusta viver no frio, né? Assim, e da Europa, pelo menos essa região que eu estou de Portugal, porque Portugal também tem região mais fria. O clima também me atraiu, né? Então, o clima, a cultura, apesar de ter suas diferenças, Portugal é muito parecido, né, com o Brasil em alguns aspectos. Então,
tudo isso foi facilitando a minha escolha. E aí, né, o que eu escuto muito, principalmente dos psicólogos, eu sei que isso pode servir para todas as áreas, inclusive eu conheço muitos advogados, né? Tô vendo uma amiga que é advogado, que as pessoas também buscam, né, a validação da profissão aqui e ficam tentando entender como é ganhar, né, em Portugal, como é ganhar em euro, se vale a pena, né, deixar sua profissão do Brasil para recomeçar, para, sei lá, né, continuar sua carreira. E o que eu escuto dos psicólogos é que aqui em Portugal, né, todo mundo que vem falar comigo é perguntando se vale a pena, né? Lívia, vale a pena ir para Portugal, abrir mão da minha carreira no Brasil? Eu já construí tanta coisa. E aí, gente, aí dizem que aqui, né, é alto nível de desemprego, né, eu não vou conseguir ser psicólogo aí. E aí é interessante, porque quando eu vim, já existia isso, né? Eu acho que isso faz parte do mundo. E aí eu nunca vi isso como um obstáculo. Eu sempre pensei, opa, se lá as pessoas ainda existem pessoas, né, que acham que não tem vaga, aí é que tem oportunidade que a gente cria, né? Assim, sei lá, fiquei pensando nisso e de fato aconteceu, né? Assim, eu sempre imaginei que eu podia criar uma oportunidade. E assim eu fiz. Cheguei em Portugal, né? Não fui correndo para a clínica, fui construindo esse processo. E aí, gente, eu digo a vocês que nessa travessia busquem ajuda, né? Que se tô aqui, já falei para muitas pessoas, a gente pode sim trocar ideias, construir um lugar mais seguro, porque é uma transição, é uma mudança grande de muitas coisas, né? O desamparo bate, a solidão bate, a ansiedade aumenta, a angústia, parece que quem nunca sentiu, que eu duvido, né? Ela aumenta também. Então, assim, são muitas coisas que acontecem internas que precisam ser ditas, faladas, né? E buscar ajuda. E aí eu recebi no início a ajuda de alguns brasileiros, né? Que estão aqui, me deram toda uma acolhida, trouxeram informações, né? Me ajudaram em algumas coisas que foi imprescindível. E aí eu fui construindo esse caminho, né? Com pessoas, com mãos, né? Que me ajudaram. Fiz uma sociedade aqui, né? Cheguei a construir um outro lugar de trabalho que não foi só a clínica. E aí, porque assim, existe um caminho, sabe? Eu tô bem, estou feliz, adoro morar em Portugal. Agora eu tenho meu coração, né, dividido. O Brasil tem um espaço muito grande também, mas agora eu pertenço aos dois países, né? E Portugal tem os desafios, né, para quando a gente chega. Hoje eu tô bem, mas eu passei por muitos momentos de altos e baixos mesmo. Então, eu tive uma sociedade e a gente desfez, né? Tivemos alguns desentendimentos. E aí eu tive que recomeçar de novo, né? Quase assim, você tá subindo e aí tem que descer, mas não cair, né? É só um obstáculo. E aí subi de novo e fui para a clínica, né? Como algumas pessoas já sabem. Essa sempre fez parte da minha história, mas como eu sou uma pessoa multipotencial, né? Eu gosto de fazer muitas coisas. A clínica, ela sempre tá comigo, mas eu gosto de dar aula, de estar com pessoas, de grupo. Então, eu fico também, né, em busca desses lugares que são importantes para mim. E aí, eu voltei para a clínica, né? E essa também não foi fácil, né? Como eu já falei, é importante a gente construir um lugar para que essa clínica flua. E aí, gente, é assim, morar em Portugal, ganhar em euro. E quando a gente não tá ganhando em euro, sabe? Quando a gente vem do Brasil, muitas pessoas continuam ainda trazendo essa moeda. Inclusive, eu tenho amigos que estão vivendo essa situação, né? A gente fica nessa transição de real para euro, de euro para real, muitas vezes no início de real para euro. E é enlouquecedor você ver essa moeda mudando, né? Eu cheguei aqui, o euro tava 4,50 e agora tá quase 7, né? Chegamos a 7,15.
E quando você manda o seu dinheiro pra lá e vê ele desaparecer do Brasil pra cá, isso é angustiante, né? Mas faz parte do processo de imigração. Por isso que todo mundo que trabalha com isso, tô vendo aqui o João, que é advogado, trabalha com isso também, sabe que que trazer esse dinheiro, mesmo que com essa moeda que não ajuda, é importante ter. E aí, quando você começa a ganhar em euro, o jogo vira, sabe? É quase uma libertação, porque você fica de acordo com aquilo que você resolveu viver. Quando a gente traz do real e fica, né, tentando que essa moeda dê certo, é um jogo ainda bem difícil. Então, ganhar em euro, né, ter a qualidade que você busca, né, que as pessoas vêm atrás, a segurança, a educação. De fato, gente, assim, aqui em Portugal, com relação a essas três coisas, né, segurança, saúde, educação, eu não tenho do que reclamar. Inclusive, eu fui há pouco tempo para o hospital público daqui, né, o serviço público daqui, e fui super bem acolhida, recebi todos os exames, né? Fiz os exames de graça, que eles falam análise clínica, que são exames de sangue. Então, realmente, eles estão de parabéns, né? A educação também, claro, que eu tô vendo aqui a Raquel, que trabalha com isso. A gente sabe que é diferente, né? Os métodos são diferentes. A cultura é diferente, então, assim, algumas coisas nesse processo de escolarização que a gente percebe e fica um pouco assustado, e aí é tentar entender, buscar ajuda para falar sobre isso. Mas é isso, a qualidade de vida, a segurança e a saúde são realmente, elas funcionam, né? E vale a pena você viver isso, sabe? E como eu disse, quando você tá na mesma moeda, é muito mais tranquilo. E aí, gente, é assim. Ser psicólogo em Portugal tem seus desafios, como tem os advogados, como tem os psicopedagogos que eu tô vendo aqui, os médicos. É uma luta, né? É uma construção de um lugar e de um espaço. Mas a gente não pode esquecer que a imigração faz parte desse processo, né? A imigração com tudo que está incluído, né? Documentação, emocional, planejamento, né? Que eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso, tem muita gente vindo sem documentação e isso é muito difícil. Não porque vai ficar sem documentação aqui, porque isso já é claro, né? Para quem vem sem documentação sabe que vai passar um tempo sem estar legalizado, mas a sua vida se torna mais difícil, sabe? Inclusive para conseguir um contrato, para conseguir uma moradia, para conseguir saúde, né? Tudo isso se torna mais complicado se você fica ilegal aqui no país, né? E aí, falando da psicologia, que eu acho que muita gente tem interesse, né, em saber disso, é assim, sabe, gente? Esse lugar de construção, de que às vezes que aparentemente é difícil, sim, Raquel, sem documentação, não anda, a vida não anda aqui em Portugal, né? Então, esse processo parece difícil, né? A saúde mental. Eu escutei, sabe, gente, assim, já de uma portuguesa, que ainda bem que o gabinete era escondido, o gabinete da psicologia, porque aí ninguém vê, né? Para você ver a diferença do que eu vivia, né, no Brasil. Então, existe ainda essa resistência, mas eu acho que isso pode ser quebrado, né? Na minha cabeça é construir, né? Construir a importância do nosso trabalho, porque aqui existe um alto nível de medicação, né? Muita gente toma antidepressivo, toma remédio para dormir. E eu, como psicóloga, digo que esse espaço pode ser construído com a fala, né? Com acolhimento, com um espaço, né? Para você, inclusive, tomar conta do que você sente e não simplesmente só ir para a medicação, né? Essas coisas, elas podem ser conversadas e construídas. E aí, assim, com relação a empregos, né, a salários, que eu acho que todo mundo se interessa por isso, eu fiz um caminho muito particular, como eu falei no início.
eu fui para uma sociedade, não deu certo, recomecei de novo. Sim, João, a terapia é fundamental para a adaptação para o imigrante, sim. Que bom que você fez. É isso, gente. É reconhecer que a gente precisa ter força, né, João? Você que é advogado, que está nesse lugar, sabe o quanto isso é importante. Então, é assim. Existem sim. Aqui a ordem dos psicólogos, sabe, gente? Quando você está inscrito, você tem acesso a uma coisa chamada bolsa de emprego. E aí você vê, né, os cargos e os salários e as vagas que tem lá. Tem uma coisa ainda que me deixa um pouco confusa, que é muitas vezes tem vaga lá para psicólogo ou para serviço social ou para, enfim, a vaga é para um monte de profissão, não só para o psicólogo, aquela mesma vaga. E eu fico confusa porque na minha região, né, no Brasil, lá em Fortaleza, onde eu morava, quando vinha a vaga, era específica para o psicólogo. Então, assim, se não for psicólogo, nem concorre. Aqui eu já vejo isso mais amplo, né? Existem, às vezes, sociólogo, assim, aquela vaga tem mais profissões, né? Mais pessoas podem acessar. Não existe piso salarial, né? Falando da psicologia, não existe uma média, de salário, mas o que eu percebo, pelo que eu vejo, né, dos salários, não tô falando da clínica, porque a clínica eu sou autônoma, eu sou profissional independente aqui, então ela é construída de acordo com a minha disponibilidade, né, de acordo com a quantidade de atendimentos que eu faço por mês, e isso constrói um rendimento, né? Mas os salários, né? O que eu percebo da psicologia, ele fica em torno de 1.200, 1.500, né? Tem quem ganhe mais, sim, eu tô falando de uma média. E aí, gente, se a gente pensa que que a média de salário aqui em Portugal é 740, acho que a psicologia tá bem, né? É um lugar que pode sim ser construído. E é isso, a clínica não entra nessa média, porque ela é única, né? A pessoa pode sim fazer mais do que isso, se ela trabalhar mais, né? Se ela conseguir construir esse lugar de quantidade de consultas, de valor da consulta, tudo isso tem uma construção, né, do seu investimento, do seu estudo, né, daquilo que você se preparou e aquilo que você entrega, né, daquilo que você constrói com as pessoas. Mas eu tô trazendo para vocês terem uma ideia. E aí, o que é que acontece? Como eu falei que a qualidade de vida, a segurança e a saúde é algo muito interessante e muito real, né, aqui em Portugal. De fato, eu vivo isso, eu nunca passei nenhuma necessidade, nenhuma insegurança com relação a isso. Claro que burla, golpe, né, que a gente chama de golpe, que é burla, existe sim, né, inclusive tem saído bem no jornal das pessoas serem enganadas, isso a gente precisa ficar atento. Já tem casos também de furto, enfim, isso acontece, mas eu nunca passei por nenhuma situação, passei por burla, tive muita raiva, inclusive. E aí, gente, é isso, assim, é uma construção, é um lugar possível, né? Não desistam, se for o sonho de vocês. Agora é importante entender do que se trata, né? Quais são os seus objetivos com essa imigração. A psicologia, assim como no Brasil, eu ouvia muito que eu ia morrer de fome, né? Assim, escutei muito e tive muita raiva, porque eu não penso assim, nunca pensei. Inclusive, eu fui professora universitária e sempre deixei claro, que quem faz o seu caminho é você, né? E aqui na imigração mais ainda, sou mulher e tenho que falar uma coisa que é importante, né? Que amanhã eu vou estar falando sobre isso lá na Casa do Brasil, que é a discriminação, sabe, gente? Isso é um tema que muitas vezes não é falado, mas nós brasileiros passamos por situações sim, e eu acredito que infelizmente discriminação existe no mundo todo, sabe? A gente tem que ter cuidado sim com o outro. E eu passei, né? Eu acho que mulher tem um lugar
mais forte ainda. Não tô dizendo que o homem não sinta, o homem brasileiro, enfim, tem algumas nacionalidades que sentem mais. E é ficar atento, né? A gente não precisa arrumar a mala e ir pra casa porque a pessoa disse uma coisa que você não ficou satisfeita, sabe? Existe sim uma construção desse lugar da mulher brasileira imigrante, sabe? Que é importante a gente entender do que se trata e construir um lugar de peraí, né? Peraí, calma, né? É importante sim esse tema, né, ser compreendido e não ficar calado. Existem muitos movimentos aqui em Portugal, né, dos brasileiros, das brasileiras, nas universidades. Então é um cuidado mesmo com xenofobia, com discriminação, porque isso existe, tá? E eu passei, mas não me fez arrumar a mala e ir embora. Eu acho que é mais uma vez aquele lugar de, peraí, né, lutar e mostrar que não precisa disso, né? A gente não precisa disso. Estão me perguntando aqui do curso de vida aqui em Portugal. Então, Carol, é o seguinte, depende. Aqui em Portugal nós temos várias regiões. Eu tô localizada numa das regiões mais caras, porque fico em Lisboa, né? Eu fico num lugar que, infelizmente, o aluguel, que eles chamam arrendamento, é muito caro. Eu acho que a coisa mais cara, né? A conta mais cara que você tem aqui em Portugal é o aluguel, caso você vá morar de aluguel. Mas com relação às outras coisas, é tudo muito barato, sabe? Carol, porque assim, se você pensa que a saúde você pode ter a pública, que você pode ter acesso à educação de graça, né? No caso das escolas, as universidades não, mas as escolas sim. E que você, né, pode sair para parques, praias, enfim, ter momentos de lazer sem ter muito custo, isso não fica caro. Agora, claro, o arrendamento tem sido algo que muitas pessoas têm tido dificuldade porque tanto há uma exigência para entrar naquele apartamento de muitos rendas antecipadas, aluguéis antecipados. Vai depender da situação e vai depender da região. Agora, gente, eu acho que eu tenho um segredo aqui para contar para vocês, que é quando a gente imigra, sabe? Algumas coisas deixam de ser importantes e outras passam a aparecer na sua vida que você não sabia nem que existia. Você passa a valorizar outras coisas que antes talvez você não tivesse nem espaço para olhar. O desapego é muito importante, né? Entender que não dá para trazer o Brasil dentro da mala, nem muitos livros. Esse eu acho que é o meu maior calo, né, Raquel? Que você tá aqui também sabe disso. Com relação ao aluguel, aqui em Lisboa, enfim, tem oscilado, né? Com a pandemia a gente percebeu que alguns baixaram, mas eu já tô vendo de novo um movimento, né? Tem muitos brasileiros chegando, então isso já mudou um pouco, né? Voltou ao que era. Existe mais ou menos, aqui eles dividem por T0, T1, que é a quantidade de quartos, certo? Então, um T1, um T2, ele tá em torno, um T1 de 700, 800 euros. E aí é aquela coisa, sabe? Quando você coloca em real, que ainda não está ganhando dinheiro, fica muito pesado. Então, a ideia é você construir com segurança essa travessia para não ficar sufocada aqui, né? É muito ruim quando você se vê muito limitado. Então, o aluguel tem sido a maior conta, a maior reclamação e a maior dificuldade das pessoas. E o que é muito comum aqui, Carol, é as pessoas dividirem, né? Quem vem sozinho ou quem vem para estudar,
aqui se tem uma coisa chamada aluguel de quarto. Então as pessoas ou se juntam e dividem apartamento ou tem muitos quartos disponíveis, assim, roda nos WhatsApps, no Facebook. E as pessoas alugam quarto e ficam um tempo morando em quarto, obviamente compartilhando banheiro, cozinha com outras pessoas. Existe essa cultura aqui em Portugal, aliás, na Europa, né? Não vejo muito no Brasil, pode ser que a minha região não tenha. Não tivesse, né? Então, gente, é isso, assim. É uma conta que precisa ser feita, né? Colocada no papel. Entender que você realmente vai mudar e mudar a cabeça, né? Não é só fisicamente. Temos saudade, sim. Né, a gente sente falta. Ah, Lívia, eu não quero voltar nunca mais no Brasil. Eu tô com horror ao Brasil, eu escuto isso. Mas às vezes tem coisas que tocam, né? Mesmo com esse pensamento. Eu amo o Brasil, né? Adoro a minha cidade. Tô morrendo de saudade da minha família, das pessoas que estão lá. Isso às vezes mexe comigo, né? E agora é assim, Brasil e Portugal, como eu falei no meu coração. Mas eu vejo que às vezes talvez não seja a saudade, mas seja o estranhamento, mas seja a ansiedade, né? Muitas crises de ansiedade por não saber como que tá, o que é que tá se passando, né? O que é que tá acontecendo nesse país que é tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido. A língua, né? Voltando à minha escolha de Portugal, que eu aqui fui e agora tô voltando, é uma facilidade, sim, mas não é tão tranquilo como a gente imagina, né? Inclusive, existem muitas palavras que são diferentes da que a gente é acostumada. Eles têm muito mais facilidade com a gente do que a gente com eles, né? Assistem novelas, né? Veem muitos os youtubers da vida, né? Os brasileiros. Então, eles têm mais facilidade do que a gente. Tem horas que eu fico olhando assim, né? Para entender mais claramente, mas sinto muita abertura. E é isso, gente, tem que se posicionar. Não precisa se posicionar com agressividade, né? Aqui a gente não tá para brigar, estamos para se unir. Então, se você sentir que em algum momento teve alguma discriminação, preconceito, né, xenofobia, precisa arrumar a mala e ir embora, não, né? Assim, para mim, isso é mais um lugar que a gente precisa entender do que se trata e ocupar, não deixar isso acontecer. Então, existe às vezes as diferenças, né? As palavras que a gente fala com naturalidade tem outros significados aqui, então é ter cuidado. Mas eu sinto uma abertura, né? Acho que é uma construção, é um desafio, mas se você tá decidido, né? Se faz sentido para você, Portugal tem sido uma porta para muitos brasileiros, né? Assim, tem muitos brasileiros aqui, espalhados por Portugal todo, né? É uma comunidade importante. Outra dica que eu venho dar é que às vezes a gente sai do Brasil e fica naquela, né? Vou conhecer brasileiros, fico longe, o que é que eu faço? Se aproxime, né? Assim, acho que a gente entende, é uma língua só, por mais que hoje eu atendo gente do Brasil inteiro, né? Mas e daqui, né? E pessoas que estão aqui em Portugal, portugueses. Mas quando a gente encontra um brasileiro assim que dá a mão, que segue juntos, é quase um desvendando, sabe? Juntos os desafios e entendendo, né? O que é que um pode ajudar o outro. Nós temos uma facilidade muito maior do que os portugueses de abrir a porta, de colocar dentro de casa, né? De tô passando aí, vou almoçar aí. Isso pra gente é mais fácil, né? Não que eles não sejam abertos, mas é mais com uma organização, né? Um combinado, com horário, tem uma outra forma de fazer isso. Então, existem essas diferenças. E é isso, gente. O meu porquê Portugal, ele foi construído, né? E o que eu acho mais interessante, que eu acho que isso ainda eu vou fazer uma pesquisa, sabe, sobre isso, é que eu vejo que às vezes tem muitas dificuldades, né? Tem pessoas que estão aqui e ficam pensando se vão ficar, se vão embora. Eu acho que esse lugar de imigração, né? De não sei se eu pertenço aqui, se eu sou brasileiro, né? Se eu volto. Mas as pessoas vão ficando, né, e vão construindo suas vidas, vão trazendo as famílias, né, algo que eu percebo também,
porque deve ter. Para cada um isso tem um sentido, né? Um significado. O que eu sinto é que a minha profissão, né, continua bombando como estava no Brasil. É assim, graças a Deus, acho que eu construí um caminho que para mim tem feito e continua fazendo sentido, que é ajudar as pessoas, é estar disponível, é acolher, é construir junto, é crescer, né? Então isso aqui em Portugal para mim não faz diferença. Claro que eu sinto saudade, né? Ajudei e estive perto de muitas pessoas importantes e que estiveram comigo num processo. Mas a internet tem facilitado essa ajuda. Então, assim, com relação à minha profissão, se você tem medo de ser psicóloga aqui em Portugal, entenda do que se trata e construa, né? Eu falo da clínica, para mim a clínica tem sido um lugar de possibilidades, de ganhar em euro e viver em euro, que eu acho que isso é importante. E para quem vem, que quer atuar como psicólogo em outras áreas, procura, gente. Bota na internet, procura informação. LinkedIn é uma área muito rica para Portugal. As pessoas conseguem, sim, já entrar em contatos com empresas daqui por esse canal. O Facebook, né? Eles usam muito mais Facebook do que Instagram. Então, busque esse outro canal e construa. Construa com segurança e com os pés no chão, né? Não venha com o sonho de Europa, que aqui é maravilhoso porque é Europa. Eu acho que isso aí não existe mais, né? Aqui tem suas questões, tem o clima, e para mim é um problema, né? Ainda tô em construção com isso, mas tem diversas coisas, né? Tem uma coisa, sabe, que eu não sei que nome a gente daria a isso, que pronto, eu não sei que nome, né? Mas acho que é o brasileiro, sabe? É o contato, é o toque, é a fala, né? A diversão. Aqui não é assim, tá? Aqui a gente se junta, quando os brasileiros se juntam, eu acho que isso aparece mais. Mas os portugueses, eles inclusive gostam, né, da nossa energia, mas não é a mesma, né? A Europa é diferente. Então, veja o que é que vai fazer falta, o que é possível viver e o que não é possível viver, né? Que teria que abrir mão. E se isso vai trazer mais sofrimento, né? Do que vantagens, né? E aí, gente, é isso. Sou psicóloga, continuo por aqui, né? Quem precisar de ajuda nessa transição, já vi aqui alguns advogados nessa live que também ajudam. Às vezes a gente precisa, assim, de orientação. Nesse processo imigratório tem documentos que só os advogados, né, podem nos ajudar. Ainda estou em construção de redes, de contatos, né, na minha área. Mas já tem pessoas, já tem médicos vindo, né, construindo essa travessia. Se for do seu campo, se for do seu desejo, venha e venham ocupar um lugar aqui em Portugal de importância, de construção, de união. Eu acho que é aqui, quando a gente mostra que a gente está disponível a ajudar, né, a construir junto, a entender, inclusive, né, sei lá, entender a cultura deles, eles entenderem a nossa, as portas estão abertas, né? Agora, quando você vem porque eu já escutei de pessoas, né? Ai, não gosto dos portugueses, a comida portuguesa é horrível. Aí, né, vamos entender se realmente é aqui o seu lugar. Porque pode ser mais sofrimento do que prazer, né? Do que vantagens. E é isso, coloquem as dúvidas aí, se tiverem algumas dúvidas, ou deixem, gente, escrito, eu tô sempre por aqui. Eu acho que esse processo de mudança para Portugal tem mexido comigo, de ver pessoas vindo e pessoas voltando em sofrimento, né? Pessoas adoecendo. E não é assim, eu acho que a vida não precisa ser assim, né? A gente pode mudar porque faz sentido, mas se não fizer, tem outros caminhos de mudança, né? Internos, inclusive. E é isso, estou por aqui, contem comigo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, né? Saudades de muitas pessoas que eu fico vendo assim só por câmera. E é isso, gente, contem comigo. E os psicólogos, né, que me mandam mensagem, que estão sempre observando, comece a construir esse caminho, né? Se você gosta, né? Se essa profissão faz sentido, se você investiu, se você estuda, faz sua análise, ou sua terapia, sua supervisão, não tem erro, né? É só construir esse caminho. Agora, é claro, ele precisa fazer sentido
e tá dentro de uma construção. Tá certo? Era isso, gente, que eu queria dizer. Próxima quarta estarei aqui de novo com outro tema, né? Vamos falar de saudade, dessa imigração atravessada agora por final de ano, as festas, o Natal, né? Esse momento meio família. E é isso, até lá. Espero, acho que eu respondi tudo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Obrigada. Tô vendo aqui muita gente querida. Obrigada. E é isso. Um beijo a todos. Coloquem aí nos comentários, deixe que se for preciso, né? Se tiverem alguma dúvida, eu respondo depois. Tchau, gente.